Qual que é um dos maiores sabotadores do ser humano? Chama-se orgulho. É isso aí. Orgulho. Tá? Esse é o maior. Eu me convenci disso aí há pouco tempo. E quando você tira isso, geralmente até numa negociação, é o caso de você desmontar quando você... Sim. Pré-reunião, você pede os 10 minutos pra falar, sinto muito, perdão, tô errado aqui, mas... É onde Sim. você engole seu orgulho e você quebra a barreira do cliente. Sim. Que no final tá te dando dinheiro. Porque você deu um desconto e ainda tá te dando dinheiro, né? Entendeu? Então, a humildade... É. Tem um versículo que diz assim, ó. A humildade precede a honra. E tem um outro que diz assim, a soberba precede a queda. Então, o ser humano orgulhoso, ele se torna soberbo no sentido que ele é por si próprio, entendeu? E ninguém é por si próprio. Eu acho que, assim, a Bíblia já fala, é melhor serem dois do que um. Então, você precisa de alguém sempre para completar a tua vida. Você precisa de alguém até para você passar teu ensinamento. Você precisa. Para você se tornar, você perceber que você é útil. No final, você vai chegar numa certa idade, você vai entender, porque é uma curva, né? O ser humano, ele faz uma curva. Ele faz a curva onde ele entende que ele precisa ter sucesso financeiro, ele vai, aí ele precisa ter um sucesso de reconhecimento, Status, né? de status, e ele vai, e depois, quando passa daquele pico, ele começa a entrar num equilíbrio. Se ele percebe realmente o verdadeiro valor da vida, ele começa a perceber que existe um equilíbrio de vida que ele tem que ter. Ele tem que ter tempo com a família, ele tem que ter tempo para os relacionamentos, para as amizades. Ele tem que ter o financeiro também, porque o financeiro é um suporte para ele, para a companheira dele ou para o companheiro dele e para a família dele, para você ser uma alavanca para os seus filhos, entendeu? O que são os milagres de Jesus? Alavancas para os filhos dele. É uma ajuda, e não há problema de o filho aceitar uma alavanca e o pai ser uma alavanca. Então o ser humano, ele não é independente e ele não é dependente. Ele é interdependente. Entendeu? Há uma interdependência. Até Deus, ele precisa da gente como a gente precisa de Deus. Entendeu? Tem uma hora que ele vai falar assim, né? Jesus estava em Nazaré, a cidade dele. Cidade natal dele. E aí, os discípulos começam a falar, Senhor, você tem que curar, Senhor, você tem que fazer, Senhor, você tem que ajudar. Mas as pessoas não criam nele. Mas as pessoas não queriam ele como... Por quê? Orgulho. O cara saiu do mesmo lugar. Quem que é esse cara? No mesmo lugar, no mesmo bairro. Quem tá pensando que ele é? Ele vai me ensinar? Entendeu? Quem é esse cara? Às vezes tem questão de idade, né? Uma pessoa mais velha não quer ser ensinada por um mais novo. E ela se põe num ponto que, não, eu que tenho que ensinar alguma coisa. Jesus estava lá em Nazaré assim. E os discípulos... Aí ele falou assim, o profeta na tua casa não tem valor. O profeta em casa, os parentes, que às vezes você cresce, você tá ali no ambiente, e a pessoa, você era o mais esfarrapado ali, cara. Você era com menos condição. Você era o mais improvável. E aí você, de repente, começa a se destacar, as pessoas não vão te aceitar. E Jesus está falando isso, né? E aí, no versículo seguinte, Jesus fala assim, a Bíblia descreve assim, e Jesus não teve como fazer as suas maravilhas em Nazaré, ele apenas curou alguns enfermos e ficou admirado da incredulidade deles. E foi Jesus ensinando para outra cidade. Então, o orgulho da pessoa, a situação que a pessoa se põe, às vezes, em soberba, eu já convivi com pessoas que eu tinha como ajudar muito. Muito como ajudar. E queria ajudar, que era a situação de Jesus, e queria ajudar. Quem não queria se ajudar era a própria pessoa, né? Não queria. E por quê? Porque ela viu alguma coisa em mim, ela se prendeu no sentimento de orgulho dela, e ela prefere
pedir esmola, prefiro ficar na minha privação do que precisar desse cara. Não vou. Entendeu? Foi isso que Nazaré pensou. Então, pior sentimento, pior situação que um ser humano pode ter é o orgulho. E eu já cheguei em reunião, o cara me xingou de palavrão. O cara já bateu na mesa, falou tudo quanto é tipo de palavrão. Você acha que não acontece isso no corporativo, nível alto, todo mundo de Montblanc, todo mundo de ternão, todo mundo tal, e não tem? Orgulho nível hard, E aí né? eu sou o head, eu sou o cara também aqui que eu tô ali pra... O quê? Você quer falar no mesmo nível? Então vamos falar. Não vou perder na vida, entendeu? O cliente sempre tem razão, até a página 2. É isso mesmo. Desde que você tenha sabedoria. Então vai com sabedoria. O vendedor que ele despreza o cliente ou ele descarta cliente, você não pode desprezar e descartar cliente. A não ser os de Nazaré, que não te quer. O cara não te quer, tem quem me quer. Agora, se há uma relação, há uma sabedoria, entendeu? Que você aprende a lidar com o ser humano. Então a gente nunca deixou de ter essa humildade. Ele achou que ele saiu ganhando. Eu na reunião ali, se você for lá reunir com ele vai falar, entrei com os caras na reunião, ia dar uma multa de tal, os caras me apresentaram lá uma proposta, fiz os caras darem o desconto tal e paguei tanto. Entendeu? E tal, saí na vantagem. Ele vai contar essa história. Aí eu falo assim, amém. Compra passagem lá, amor, vamos pra Disney, que o negócio tá fechado. Entendeu? Então, mas o orgulho, ele vai se apegar ali e ele vai entrar pra discutir e provar que ele tá certo. Você vai provar. Eu não precisei provar que eu tava errado, nem que eu tava certo. Precisa vender. Eu saí com um pedido a mais, entendeu?